E aí, galera, eu sou o professor Jackson e vamos resolver mais uma questão de linguagens da nossa prova do Enem 2021. E na questão de hoje nós temos aqui um texto falando sobre a expansão do tratamento informal, certo? Antes de ler o texto, vamos ver aqui qual é o comando da questão, do que se trata, qual vai ser a pergunta da questão. É o seguinte: no texto, constata-se que os usos de pronomes variaram ao longo do tempo e que, atualmente, tem empregos diversos pelas regiões do Brasil. Esse processo revela que, olha só, então no texto, o que a gente vai ter no texto? O que a gente espera encontrar no texto? O uso de pronomes variaram ao longo do tempo. Então, mudança de pronome, de como a gente trata as pessoas. Quais são os pronomes? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Eles e elas, ele e ela. E com relação ao tu, ainda tem o tu, o vós e o você, certo? Que é a segunda pessoa do singular. Esses são os pronomes, certo? E esses pronomes, a forma de usar esses pronomes variaram ao longo do tempo. E atualmente, falando dos dias de hoje, tem empregos diversos pelas regiões do Brasil. Ou seja, ele está falando que atualmente a forma como a gente utiliza os pronomes variam um pouco de acordo com as regiões do Brasil, certo? É isso que a gente espera encontrar no texto. Esse processo, essa mudança, certo? Essa mudança nos pronomes, certo? De uma região do Brasil falar de um jeito e de uma outra região do Brasil falar de outro jeito, revela o quê? A gente consegue resolver essa questão sem fazer a leitura do texto. A gente pode simplesmente ler aqui, ó. Vamos fazer a leitura das opções, ó. Esse processo, essa questão de que a gente aqui no Sudeste fala de um jeito, lá no Sul fala de outro jeito. No Sul eles usam muito tu, certo? Essa coisa, essa diversidade, o que revela? A escolha de você ou de tu está condicionada à idade que a idade da pessoa que usa o pronome? Não pode estar condicionada à idade da pessoa que usa o pronome. Por que não está? Embora há muito tempo atrás o termo você soaria um pouco estranho, certo? Hoje, crianças e adultos e senhores no Brasil, não, no Rio de Janeiro ou em Minas Gerais, usam muito o pronome você, certo? Enquanto que no Sul usa o tu, mesmo sendo crianças ou pessoas mais velhas. Então, não depende da idade da pessoa, está mais atrelada à localidade, certo? E não à idade. Então, olha só, esse processo, essa variação linguística revela que a possibilidade de usar tanto tu quanto você caracteriza a diversidade da língua. Isso está tudo, não tem nenhum erro nessa frase. De fato, a gente pode usar o tu e o você e ambos estarão corretos, ok? São pronomes pessoais, certo? Da segunda pessoa do singular. Então, a princípio, o B está ok. Letra C, pronome tu tem sido empregado em situações informais por todo o país. Por todo o país? Não, vamos com calma. No Sudeste, no Rio de Janeiro, é muito raro a gente utilizar o pronome pessoal tu. A gente utiliza mais o você. Então não dá para... É uma afirmação muito forte. Você tem que ter cuidado com essa generalização. Praticamente toda vez que uma questão generaliza, ela está errada, tá? Então não faz sentido isso aqui. Letra D. A ocorrência simultânea de tu e de você evidencia a inexistência da distinção entre níveis de formalidade. Não, existe sim níveis de formalidade. A gente aprende a conjugar os verbos e tudo mais utilizando o tu. Uma coisa interessante é que a formalidade ela também está sujeita a mudanças. Por exemplo, na época lá dos escravos, era muito comum se utilizar o termo vossa mercê, enquanto que os escravos utilizavam vós-me-cê. Eles eram uma forma mais compacta. Com o tempo, o vós-me-cê passou a ser o pronome pessoal, o pronome de tratamento correto, vós-me-cê. Enquanto que os escravos simplificaram um pouco mais, simplificaram para você. E hoje a gente tem o você como sendo parte, uma palavra, do nosso vocabulário, certo? Do nosso léxico da língua portuguesa. E isso só evidencia que o que a gente considera como sendo o formal, o correto e tudo mais,
está sujeita a mudança, ok? Mas não quer dizer que não existe nível de formalidade. Existe sim nível de formalidade. Então, se a gente tem... E outra coisa, não é porque a gente está utilizando tu que a gente está necessariamente sendo formal, ou se a gente está utilizando você que a gente está sendo informal. Tudo cabe com uma determinada situação, ok? Então, não tem como você evidenciar a inexistência de distinção de níveis, distinção entre níveis de formalidade, porque isso existe na língua brasileira. Ok? Na língua brasileira. Na língua portuguesa, no Brasil. O emprego de você em documentos escritos demonstra que a língua tende a se manter inalterada. É exatamente o contrário do que eu acabei de falar. A língua tende sim a evoluir, é uma transformação. A língua ela se transforma com o tempo. Palavras vão surgindo, palavras vão sendo acrescentadas, palavras vão sendo esquecidas, ok? E isso faz parte ali da mutabilidade, de como nós seres humanos vamos nos relacionando, coisas, tecnologias surgem, palavras como tweetar aparece, antigamente tinha o scrap, era muito comum na época do Orkut, ou manda um scrap, agora manda uma mensagem, agora manda um WhatsApp, certo? São tudo palavras que estão vindo ali de origem inglesa, mas estão se adentrando dentro do nosso português aqui no Brasil e, de certa forma, todos nós entendemos. Então, a língua ela tende sim a se alterar ao longo dos anos e não tem nada a ver. Logo, a única que não apresenta nenhum problema é a letra B. A possibilidade de usar o tu. Tanto tu quanto você caracteriza a diversidade da língua. Agora, vamos fazer uma leitura do texto rápido que vocês vão entender um detalhe interessante. Então é o seguinte, olha. Os linguistas têm notado a expansão do tratamento informal. Tratamento informal. Aqui, entre aspas, é uma pessoa falando. Tenho 78 anos e devia ser tratado por senhor. Senhor. Mas meus alunos mais jovens me tratam por você. Diz professor Ataliba Castilho, aparentemente sem se incomodar com a informalidade. Inconcebível em seus tempos de estudante. Quando ele era mais novo, 60 anos atrás, você não podia chamar um professor de você e nem de tu. Você tinha que chamar um professor de senhor. O você, porém, não reinará sozinho. O tu predomina em Porto Alegre. Lá no Sul eles utilizam muito tu, né? Tu vais. Predomina em Porto Alegre. E convive com você no Rio de Janeiro e em Recife. Bem, esse tu no Rio de Janeiro ali não é tão presente não. A gente utiliza mais o você. Eu que nasci no Rio de Janeiro. Vamos lá. Enquanto você é o tratamento predominante em São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte e Salvador. O tu já era mais próximo e menos formal que você nas quase 500 cartas do acervo online de uma instituição universitária, quase todas de poetas políticos e outras personalidades do final do século XIX e do início do século XX, ok? Então, olha só, o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui? A possibilidade de utilizar tanto tu quanto você caracteriza a diversidade da língua. As outras opções, como por exemplo, a escolha de você ou de tu está condicionada à idade da pessoa, note que aqui no caso, quando ele fala da idade da pessoa, que seria a única pessoa citada aqui, o Ataliba, o professor, ele não utiliza uma comparação entre você e o tu. Ele utiliza uma comparação entre você e tu, estando em pé de igualdade, mas precisamente você e o senhor, que é a maneira formal de como é que se fala? De chamar ou de conversar com uma pessoa mais velha naquela época, 60 anos atrás. Então, aqui a gente encontra um problema que muitas pessoas marcaram a letra A por essa questão de falar sobre a idade, porque apresentou a idade da pessoa, né, no texto, mas esse comparativo não era entre o você e o tu, e sim entre o você e o senhor. Se aqui tivesse a escolha de você e o senhor está condicionada à idade da pessoa que usa o pronome, aí você teria um pingo de verdade, tá bom? Então isso é o que eu quis chamar a atenção de vocês, já que muitas pessoas marcaram a letra A como sendo gabarito, mas na verdade nosso gabarito é a letra B, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!